Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, dando início à análise sobre os crimes contra a liberdade individual, trabalharemos com o crime de constrangimento ilegal. Observe você, pessoal, que esse rol de crimes estará lá previsto no artigo 146 até o artigo 149A e concentra determinadas disposições legais que são alvo de questões em sua prova. Então, é bom você estar muito ligado, é bom você estar aqui compreendendo passo a passo conosco para não errar nada. Observe você que dentro dessa análise nós já iremos falar do crime do artigo 146A, que nada mais é do que o crime de intimidação sistemática, conhecido como bullying, um crime relativamente recente e que nós aqui também estaremos trazendo esse conteúdo para você, tá certo? Lembre, se você ficar com alguma dúvida, quiser mandar uma sugestão, quiser mandar alguma crítica, a gente está de braços abertos para você, tá? Basta ir lá no meu Instagram, Levi Moscovitz, e manda sua questão, manda sua dúvida, manda sua crítica. A gente tá aqui para acompanhar você até a sua aprovação. Fechado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então, galera, já separa aí seu caderno, sua caneta, sua água e vambora trabalhar. Como eu lhes disse, dando início à análise dos crimes contra a liberdade individual, o primeiro crime que a gente vai começar a trabalhar é o crime de constrangimento ilegal. Crime subsidiário por natureza, e eu vou te mostrar já já. Vamos lá? Olha o que o artigo 146 do Código Penal nos dirá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela não manda, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Antes de mais nada, é bom chamar a atenção que se a pena é de detenção, lembre-se você que não se admite o regime fechado inicial de cumprimento de pena, podendo, obviamente, o condenado haver contra si uma regressão a depender do que ele faça dentro do sistema prisional, tá? Trata-se de uma pena de 3 meses a 1 ano, portanto, atrai a competência do juizado especial criminal por ser uma infração de menor potencial ofensivo. Então, dentro dessa lógica, por que eu te chamo aqui de crime subsidiário? Porque, pessoal, você vai perceber que o crime de constrangimento ilegal nada mais é do que você, mediante violência ou grave ameaça, obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que a lei não manda ou impedir que ela faça algo que a lei manda. Então, observe que a ideia do constrangimento ilegal é basicamente você coagir, forçar alguém a realizar um determinado comportamento que o direito não determina. Então, dentro dessa lógica, você vai concordar comigo que existem tantos outros crimes que nós temos dentro do Código Penal que vão seguir essa mesma linha. Quer ver um bom exemplo disso? Crime de estupro, lá do artigo 213 do Código Penal. Existe o emprego de violência ou grave ameaça para fazer com que a vítima ceda às investidas sexuais que se materializam com a conjunção carnal ou ato libidinoso de qualquer natureza, com o único objetivo de satisfazer a lascívia do indivíduo. Então, observe você que o direito não determina isso. Então, observe que sem esse rigor sexual, nós teríamos ali um crime de constrangimento ilegal. Então, quando eu falo relação de subsidiariedade, quer dizer o seguinte, ó, se não for estupro, será constrangimento ilegal. Se não for roubo, pode ser constrangimento ilegal. Então, essa relação de subsidiariedade é porque constrangimento ilegal não trará esses tópicos específicos que o estupro traz. O que o estupro é? O estupro nada mais é do que você realizar um constrangimento ilegal, essa mesma dicção que você lê aqui na sua tela, mas com finalidade sexual. Crime de roubo, isso aqui também, mas com finalidade patrimonial e por aí vai. Combinado? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vamos dar análise à nossa classificação, porque isso aqui é muito importante, já te mostrei por A mais B diversas circunstâncias, como isso aqui é importante, inclusive que isso cai em prova. Vamos lá? Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar o crime de constrangimento ilegal? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o crime de constrangimento ilegal. Quem é que pode ser vítima do crime de constrangimento ilegal, Levi? Também qualquer pessoa. Ora, estamos diante daquilo que se chama de crime comum. Por quê? Porque não se exige uma qualidade especial do agente para os fins de praticar o delito. Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico atingido por essa conduta? Tome nota. O bem jurídico é a liberdade individual. Por quê?
porque o indivíduo não poderá ter livre arbítrio, o indivíduo não poderá agir com suas próprias convicções em face da conduta de um terceiro que lhe obriga a agir de modo diverso. Objeto material. Essa conduta recai sobre quem, Levi? Recai exatamente sobre a pessoa que sofre coação. É isso mesmo? Aquela pessoa que é vítima, aquela pessoa que sofre o constrangimento ilegal. Vamos lá, galera. Você já sabe elemento objetivo e subjetivo. Objetivo, vamos analisar o tipo. Vamos lá. Constranger alguém. Antes de você ler constranger, entenda por obrigar. Entenda por determinar. Entenda isso. Entenda que você vai ter uma determinada pessoa que ela vai obrigar que outra pessoa, determinar que outra pessoa haja de modo diverso do que a lei determina. É esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Então, constranger alguém, que esse alguém pode ser qualquer pessoa, pode ser homem, mulher, etc. Mediante violência ou grave ameaça. Aqui é aquilo que a gente chama de violência, até colocar entre aspas, tá, pessoal? Violência própria, que se materializa em atos de agressão mesmo, né? Imagina aí, porrada, facada, etc, tá? Grave ameaça, que nada mais é do que uma promessa de um mal grave e injusto, né? Eu vou te matar, eu vou te mutilar, né? Eu vou matar sua família, tá bom? Ou depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência. Pessoal, redução da capacidade de resistência, sua prova pode chamar isso de violência imprópria, tá? Sua prova pode chamar isso de violência imprópria. Levi, como é que seria a redução da capacidade de resistência? De várias formas, pessoal. Você pode, por exemplo, reduzir a capacidade de resistência de alguém quando, por exemplo, você coloca um sonífero em face de alguém e esse alguém ele é impedido de, por exemplo, prestar socorro a uma determinada pessoa. Né? Ou ainda quando você consegue trancar alguém dentro de um cômodo, né? E diante daquilo ali você conseguir efetivamente provocar o constrangimento ilegal. Então, dentro dessa linha de raciocínio, pense: violência própria, violência imprópria, que é a redução da capacidade de resistência, e ainda a grave ameaça. A não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, basicamente, o seu comportamento irá se materializar no sentido de obrigar que determinada pessoa se comporte fora do direito. Fora do direito. E é por isso que friso, constrangimento ilegal é um crime de natureza subsidiária. Há quem chame, inclusive, do chamado crime soldado de reserva. Por quê? Porque caso não se materialize em outro crime, poderá se materializar como constrangimento ilegal o ato daquele que obriga determina que alguém se comporte distante do direito. Elemento subjetivo, aqui eu quero saber, Levi, esse crime ele pode ser realizado de forma dolosa, culposa, como é? Lembre-se, pessoal, que eu chamo sempre atenção para isso, que o crime culposo ele só existe se a lei expressamente mencionar. Aqui não tem qualquer menção a crime culposo, portanto, já sabemos que aqui o elemento subjetivo é o dolo. O grande da questão é que a doutrina ainda diverge, de certo modo, é se esse dolo é genérico ou é um dolo específico, ou seja, o agente tem uma finalidade específica do ponto de vista do constrangimento legal. Há uma séria discussão aqui, tá? Há quem diga que se trata de um dolo específico, por quê? Porque você obriga alguém a realizar um comportamento que a lei não permite ou fazer o que ela não manda, tá? Mas há quem diga, como o professor Guilherme Nucci, por exemplo, que ele entende que na realidade trata-se de dolo genérico. Por quê? Porque observe que o agente delitivo ele não tem essa consciência de que eu estou fazendo algo que a lei não determina, estou fazendo algo que a lei estou impedindo do sujeito se comportar conforme o direito determina. Ele não tem essa o agente ele não tem essa linha de raciocínio. Então, pessoal, de certo modo, aqui nós temos um debate doutrinário se esse dolo seria genérico ou específico, mas a minha humilde pessoa entende, como o professor Guilherme Nucci, entende-se na realidade que se trata de dolo genérico. Bem, passando, vamos para a classificação doutrinária, pessoal, coisas que a gente já viu, vamos nessa. Trata-se de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um crime material. Sua consumação estará ocorrendo a partir do momento em que o indivíduo efetivamente é constrangido a realizar ou deixar de realizar algum comportamento perante o direito, de forma livre, porque, Levi? Porque o crime pode ser praticado de qualquer forma, como ele disse, de que violência? Qualquer forma de violência, tá? Comissivo via de regra, não é isso mesmo? Por quê? Porque depende de um comportamento ativo do indivíduo. O indivíduo precisa sair da inércia para fins de praticar o delito, tá?
Crime instantâneo, por quê, galera? Porque na realidade, observe você que quando eu falar para você de crime instantâneo, eu estarei trabalhando com a ideia de que o sujeito pratica a conduta e logo que ele pratica a conduta, o crime estará consumado. Ou seja, não se fala em a consumação se prolongar no tempo, tá? O negócio bateu no meu olho aqui, tá apertando, vocês não têm ideia. Mas vamos seguir. Crime de dano, tá? Portanto, trata-se de um crime em que depende da existência, não, um crime que possibilita a ocorrência de um dano, tá? Crime unissubjetivo, portanto, trata-se de um delito em que ele não precisa ser praticado com concurso de pessoas, uma única pessoa pode praticá-lo. E um crime plurissubsistente, porque entende-se ser possível a ocorrência da tentativa. Portanto, coloque aí, trata-se de um crime que admite tentativa. Essa é a análise preliminar, tá, pessoal? Chamando a atenção mais uma vez, se você ficar com dúvida, vá lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo sobre isso. Bem, dito isso para você, vamos para a segunda parte da análise do tipo. Primeira coisa, eu trago o parágrafo primeiro que nos diz: as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Portanto, ele traz aqui para você uma causa de aumento de pena em duas situações bem distintas. Primeira, quando se reúnem mais de 3 pessoas. O que ele está querendo dizer? Olha, meu amigo, se houver concurso de 3 ou mais pessoas, a pena será aplicada em dobro e cumulativamente. Onde é que eu estou querendo chegar? Pessoal, o que o examinador gosta de fazer aqui? O examinador ele gosta de trocar esse 3 aqui, colocar 2. Porque essa é a lógica que o examinador vai tentar pegar você. Você vai estar bem preparado, então ele vai tentar pegar você aí nessas minúcias. Tá bom? Tá esperto. Deixa bem claro em suas anotações que, para ver a aplicação da causa de aumento de pena ao crime de constrangimento legal, estou tratando de concurso de pelo menos mais de 3 pessoas. Portanto, 4 pessoas. Beleza? Ou há emprego de armas. Perfeito. Por quê? Porque aí vamos aumentar a potencialidade lesiva da conduta do indivíduo. Você vai concordar comigo que o emprego de grave ameaça com arma de fogo ou com uma faca no pescoço de alguém é algo muito pior, tá? 2. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam as correspondentes à violência. Claro, o que ele quer dizer para você? Olha, se durante o constrangimento ilegal que você realiza, no momento em que você emprega a violência no indivíduo e essa violência se materializa numa lesão corporal, você vai concordar comigo aí que nós teremos o crime de constrangimento ilegal e, por outro lado, nós também teremos o crime de constrangimento, de lesão corporal. Constrangimento ilegal 2 vezes não dá. Constrangimento ilegal de um lado, lesão corporal do outro. Belezinha? Tranquilinho? Parágrafo 3º, galera, não se compreende na disposição desse artigo, ou seja, aqui o Código Penal traz para nós verdadeiras causas de exclusão da ilicitude. Ou seja, o que ele quer dizer para você? Olha, amigo, não se compreende na disposição desse artigo. Ou seja, meu brother, observe. Ainda que a olho nu possa parecer constrangimento ilegal, eu estou autorizando você a agir dessa forma desde que estejam, obviamente, incluídos e cumpridos os requisitos que aqui nós vamos falar agora. Primeiro, não será constrangimento ilegal se houver intervenção médica ou cirúrgica, observe você, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Bem, o que você precisa entender? Primeiro que não deveria ser perigo de vida, mas perigo de morte, né? Até porque perigo de vida a gente tem todo dia. Mas a ideia que eu quero trazer para você é a seguinte, olha, a intervenção médica, pessoal, a regra é que ela precisa do consentimento do paciente ou do seu representante legal. Isso é um fato. Intervenção médica ou cirúrgica. Eu tô falando isso porque, inclusive, já fiz cirurgia. Fiz uma cirurgia de coluna, pessoal. Se você pegar aí os vídeos mais antigos do Tech, você vai estar me vendo mais gordinho, né? Depois dessa cirurgia eu perdi bastante peso. E eu digo pra você que o catatal de papel que eu assinei dá pra fazer uma bíblia. Então, pessoal, observe você que isso aí você vai estar fazendo porque você ainda tem a condição de consentir com as práticas médicas. Só que, meu amigo, tem hipótese que não dá. Tem hipótese que você não tem condição de consentir com absolutamente nada. Por quê? Porque se o médico não agir, você morre. Então, o que o direito vai dizer? Olha, meu amigo, eu não quero saber se você queria ou se você não queria. Você tinha risco de morte. Se você tem risco de morte, eu vou agir para lhe salvar, porque isso faz parte do meu mistério, faz parte da minha função. Sou médico para salvar a vida. Então, pessoal, dentro dessa lógica, observe você que não haverá constrangimento legal se o médico realiza a intervenção
para salvar a vida do paciente que corre risco de morte, ainda que sem o consentimento deste ou de seu representante legal. Aqui tem uma grande discussão, inclusive, pessoal, no que diz respeito a determinadas religiões que não admitem transfusão de sangue, mas eu não vou entrar nesse tópico, tá? 2. Coação exercida para impedir suicídio. Observe você, pessoal, que nessas duas hipóteses nós falamos de um bem jurídico vida. E lembre-se que o bem jurídico vida ele é indisponível, ou seja, você não pode dispor da maneira com que você bem entende da sua vida. Observe, pessoal, que é diferentemente da sua integridade física. Por quê? Porque a autolesão ela não é punida. Né? A autolesão você faz o que você quiser. Agora, a vida do indivíduo, o Estado tem condição, tem a capacidade e tem a obrigação de agir para evitar que você efetivamente torne sua vida disponível. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o indivíduo quer praticar suicídio, o indivíduo quer se matar, beleza. Ok. Se uma determinada pessoa vai até ela e realiza qualquer tipo de coação para impedir que essa pessoa se mate, tá justo. Não há que se falar em constrangimento. Legal. Beleza, pessoal? Então, o que a gente mais vê desse crime aqui, pessoal, cai em prova? Esse parágrafo terceiro. Esse parágrafo terceiro, ele é bem cobrado em avaliações. É um parágrafo que você tem que estar bem esperto no que diz respeito a essas disposições para você não errar. Fechado? Mas não tem muita dor de cabeça quando a gente fala em constrangimento legal. É isso aqui mesmo que vocês estão vendo. Tá certo, pessoal? Ficou com dúvida, já sabe. Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz e conversa comigo. Bom, dito isso, vamos passar para um novo crime chamado intimidação sistemática, o crime de bullying, que efetivamente fora publicado agora no mês de janeiro do ano de 2024. Então aqui nós já estamos gravando para você, tá? Para tratar desse crime, porque na realidade existem várias camadas aqui que nós precisamos chamar a atenção. Vamos nessa, galera? Intimidação sistemática, crime de bullying. Primeira coisa que a gente pensa sobre bullying é que levanta diversas discussões, né? Tem gente que vai dizer assim, mas bullying na minha época era saudável. Só que, gente, a gente precisa compreender que hoje o patamar das coisas é muito maior. Rede social faz com que determinadas informações que ficavam restritas à sua rua, que ficavam restritas à sua escola, hoje elas alcancem o mundo inteiro. Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí, o que o 146A apresenta para nós? Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo. Essa informação aqui é muito importante. Sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Aqui tem várias camadas que a gente precisa chamar a atenção, tá, pessoal? Levi, o crime é novo. Se cair na minha prova, vai cair como? Se cair na sua prova, vai cair o texto de lei. Por quê? Porque ainda não há muita análise, muito estudo sobre esse crime, que ele é bem novo, inclusive. Né? Então, o que é que você tem que ficar ligado aqui se vier na sua prova? Sempre estar atento à leitura do dispositivo legal. Quanto mais você lê, mais você terá a chance de lembrar das suas disposições. Belezinha? Tranquilinho? Vamos lá. Levi, sujeito ativo. Quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Não é mesmo? Qualquer pessoa pode estar praticando crime de bullying. Chama atenção para você, pessoal, que trata-se de um crime que, apesar de nós imediatamente pensarmos em um período de escola, né, o período de criança e adolescente, que coloca apelido em um, apelido em outro, observe que o crime ele é mais do que isso. Adultos podem praticar intimidação sistemática em face de outros adultos com toda a certeza do mundo. Com toda a certeza do mundo. Tá? E eu vou dar um exemplo interessante para você entender como isso aqui funcionaria na prática. Em uma determinada empresa, né, um indivíduo ele sofre um acidente de trabalho, fica um tempo afastado, e depois ele é reintegrado, mas ele não tinha condição nenhuma de trabalho. O INSS acabava negando novo período de benefício. E como ele não conseguia fazer nada, colocava um cara num corredor. E ele ficava no corredor sem conseguir fazer absolutamente nada. E aí olhavam pro cara e diziam javali. Chamavam ele de javali. Javali, javali. Por que javali? Porque viraram pra ele e dizer javali alguma coisa. Então imagina o sujeito sofrer isso aí todo santo dia. Todo santo dia você tem alguém te chamando de javali, 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 javali. Pronto, é esse o ponto. É esse o ponto que eu quero chegar. Certo?
Porque observe que quando eu chamo uma pessoa javali, 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 você quer chamar uma pessoa de inválida, né? Isso é um bom exemplo do que poderia se caracterizar intimidação sistemática. Portanto, sujeito passivo também qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa pode ser vítima disso. Objeto jurídico. A liberdade individual do indivíduo, mas na sua... Do indivíduo é fogo, né? Liberdade individual da pessoa, mas na sua acepção ampla, né? Que aqui eu tô falando da sua vida privada, da sua boa convivência, da sua boa honra. Tô falando exatamente disso, tá? Objeto material, ou seja, quem recai a conduta, a pessoa, né? Pessoa que é intimidada. Elemento objetivo. Vamos lá, galera, analisar o tipo. Intimidar. Intimidar, pessoal, nada mais é do que você, de determinada forma, acabar tentando se sobrepor a outra pessoa, tentando demonstrar uma relação de superioridade em face de outra pessoa, certo? Você vai querer tomar essa postura de ser superior a outra, né? Que objetivo? Você vai tomar essa postura com o objetivo de efetivamente humilhar, discriminar. Essa é a ideia, né? O bullying é exatamente isso, você tomar uma postura intimidativa em face de outra com o objetivo de discriminar, de humilhar. Esse é o ponto, tá? Agora a gente precisa chamar atenção para algumas coisas aqui, tá? Primeiro, individualmente ou em grupo, então observe você que, em que pese, na minha opinião, não ser necessário você colocar isso individualmente ou em grupo, porque você pode realizar esse fato sozinho ou com outras pessoas, né? Mediante violência física ou psicológica, né? Ou seja, essa violência física ou psicológica pode se materializar em atos de você machucar uma pessoa, de você agredir uma pessoa, certo? Ou violência psicológica, a questão da humilhação mesmo, a questão de você fazer com que a pessoa se sinta discriminada, né? Agora, ó, uma ou mais pessoas, porque você pode fazer isso em face de uma pessoa ou de várias pessoas, obviamente, de modo intencional e repetitivo. Aqui para nós, pessoal, tem um ponto que nos parece fazer crer que o crime de intimidação sistemática é um crime habitual. Por quê? Porque para se configurar esse crime, nos parece nesse primeiro momento que a intimidação ela deve ser repetitiva, ou seja, deve haver uma reiteração de atos. E havendo uma reiteração de atos, fala-se em crime habitual. Ou seja, em tese, numa análise preliminar, obviamente, realizar essa conduta uma única vez não configuraria o crime de intimidação sistemática, ou seja, o crime de bullying, necessitando de atos reiterados, repetitivos, com o objetivo de humilhar e discriminar alguém. Combinado? Sem motivação evidente por meio de atos de intimidação. Aqui vai uma crítica à técnica legislativa. Intimidar por meio de atos de intimidação fica um pouco complicado, né? Por isso que eu me refiro o tempo inteiro aqui à humilhação ou discriminação, ou ainda de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. De fato, o tipo ele é muito mal redigido, pessoal, muito mal redigido, até para a gente fazer uma análise, ele é muito mal redigido, mas a ideia é exatamente essa, você querer intimidar, querer se sobrepor, querer mostrar a sua superioridade, trazendo em face de alguém atos com o objetivo de humilhar, com o objetivo de discriminar. E o bullying é exatamente isso mesmo. Pegar uma qualidade de alguém e ficar ali descascando nesse alguém o tempo inteiro. Hoje, pessoal, lembre-se, hoje a maneira com que isso se expande é muito maior. Só que aqui eu não tô falando nem do cyberbullying ainda, eu tô falando só do bullying. Bullying no ambiente de trabalho, por exemplo. Bullying no ambiente de trabalho. O sujeito que é chamado por apelido o tempo inteiro, ele não gosta. Acontece, gente, acontece. Acontece. Outra crítica que a gente precisa fazer. Observe bem a pena. Pena, multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Pessoal, aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Pelo seguinte, tá? Quando nós observarmos a lei de introdução ao Código Penal, não é só o Código Civil que tem, não, o Código Penal também tem, a gente vai ver, pessoal, que o crime, o conceito de crime, ele traz para nós a necessidade de haver a implicação de uma pena privativa de liberdade. Uma pena privativa de liberdade, certo? Que pode ser aplicada cumulativamente ou não com pena de multa. Ou ainda, a depender do contexto, que o juiz possa substituir essa pena privativa de liberdade com a de multa. Onde é que eu estou querendo chegar? O conceito de crime, pessoal, não admite que um crime tenha tão somente uma pena de multa a ser aplicada. Isso aí é um conceito que se amoldaria muito mais à contravenção penal.
Uma das primeiras aulas aqui do TEC eu falei sobre isso. Então, pessoal, mais um erro que nos parece de técnica legislativa. Por quê? Porque aqui não se fala de crime com pena apenas de multa. Crime precisa ter uma pena privativa de liberdade. Ponto. Tá? Fica a nossa demonstração. E quando a gente falar da classificação, trata-se de um crime comum, porque qualquer pessoa pode praticá-lo, um crime formal. Por quê, Levi? Porque observe você que basta que haja essa intimidação, independentemente da pessoa se sentir humilhada, se sentir discriminada ou não, o crime já estará consumado, tá? De forma vinculada, por que, Levi? De forma vinculada, porque a lei vai te dizer como é que você pratica esse crime, tá? Trata-se de um crime comissivo, praticado mediante uma conduta ativa, ou seja, mediante uma ação. Crime instantâneo, por que, Levi? Porque basta que você intimide, o crime já estará consumado, não havendo aquela coisa da consumação se prolongar no tempo. Trata-se de um crime habitual, a prima facie, pelo menos, porque depende de uma reiteração de condutas, ou seja, de modo repetitivo, tá? Crime unissubjetivo, porque pode ser praticado por uma ou mais pessoas. E um crime unissubsistente, por quê? Porque se ele é habitual, perdão, gente, se ele é habitual, ele não admite tentativa. Desculpem. Essa é a análise preliminar que nós fazemos sobre a intimidação sistemática ou crime de bullying. Essa é a primeira parte, já sabe. Tô com dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e a gente vai bater um papo. Beleza? Só que tem, pessoal, aquilo que a gente chama de cyberbullying. A intimidação sistemática virtual, que é a conduta mais gravosa. E, na boa, faz todo sentido de ser. Faz todo sentido de ser. Por quê, pessoal? Observe bem. Se a conduta, ou seja, se aquela mesma conduta de você intimidar alguém com o objetivo de humilhar essa pessoa, com o objetivo de discriminar, é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos. Que aplicativos? Aplicativos de troca de mensagem, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, né? De jogos online. Sim, jogos online, pessoal. Jogos que hoje em dia é muito comum o sujeito jogar lá online, né? Com outras pessoas. Ou por qualquer meio, ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real. Tá aqui, ó. Então, o cyberbullying trará para nós aquela mesma conduta praticada em rede social, mediante atos praticados na internet, com um objetivo muito simples. Você vai concordar comigo, pessoal, que a chance disso aqui ser divulgado é muito maior. E sendo muito maior, você vai concordar ainda mais comigo que o legislador ele precisa ter um pouco mais de cuidado e reprimir com maior rigor aquelas condutas que possam extrapolar a bolha social que o sujeito é inserido. Por isso, gente, aqui nós temos pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Portanto, trata-se de uma conduta que ela, observe bem, não irá ao GCRIM, não irá para o juizado especial criminal, em razão do advento da pena, em primeiro lugar. 2, você observa que a pena já é muito mais grave, né? Ali estamos falando de uma pena de multa apenas. Né? Aqui dispensadas as nossas críticas, mas aqui já se trata de uma pena de 4 anos e multa. E isso se a conduta não constituir crime mais grave. Então, dentro dessa linha de raciocínio, pessoal, você vai concordar comigo que a introdução do crime de bullying, ela teve exatamente essa finalidade de coibir as devidas práticas que aqui nós relatamos. Entretanto, o grande ponto que você precisa levar para a sua prova é diferenciar bullying de cyberbullying e saber que o cyberbullying ele é punido com mais rigor. E por ser punido com mais rigor, é que ele terá uma descrição, né, mais rigorosa por parte do legislador, assim como sua efetiva punição. Então, pessoal, vamos parar aqui o primeiro bloco, quase não sai. Vamos parar aqui agora o primeiro bloco, a gente já falou de constrangimento legal, falamos do novel delito de bullying e de cyberbullying. Vou tomar uma aguinha, vou tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre os crimes contra a liberdade individual. Não sai daí não, volto já.